Desde a invasão em grande escala, a guerra na Ucrânia, bom, ela continua a redesenhar a segurança global. Só que por trás da geopolítica, das estratégias militares, existe uma história humana. É nisso que a gente vai focar hoje, no imenso custo humano desse conflito, olhando para os dados e para os relatos que contam a história das pessoas que estão bem no centro dessa guerra. Ok, vamos começar. E o ponto de partida é um número que, sozinho, já é avassalador: 10,6 milhões. Essa é a quantidade de ucranianos forçados a deixar suas casas. Para a gente ter uma ideia, isso é quase um quarto da população inteira do país antes da guerra. É um êxodo numa escala que a Europa não via desde a Segunda Guerra Mundial. É esse o tamanho da tragédia humana que a gente vai desdobrar aqui. Para a gente entender como chegamos a esse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ir lá para as promessas diplomáticas que foram feitas e, o que é mais importante, que foram quebradas muito antes de 2022. A história, na verdade, não começou com a invasão em grande escala. Essa citação, que é de uma análise feita antes de 2022, é um lembrete crucial. O sofrimento na região leste da Ucrânia, ele não é novo. Naquela altura, o conflito já tinha deixado milhares de mortos, milhões de deslocados. Ou seja, já tinha criado uma das piores crises humanitárias na Europa desde as guerras dos Balcãs. Olha só, em 1994, a Ucrânia, que era a terceira maior potência nuclear do mundo, tomou uma decisão histórica. Decidiu desmantelar todo o seu arsenal em troca de um pedaço de papel. Um memorando que prometia respeito pela sua soberania, pelas suas fronteiras. Foi uma decisão baseada totalmente na confiança na ordem internacional. E aqui, a chave está na semântica, sabe? Na diferença crucial entre duas palavras. O texto em inglês usava assurances, não guarantees. Ou seja, era uma promessa de respeito, não uma obrigação de defesa. O problema é que, para a Ucrânia, cuja língua usa a mesma palavra para os dois conceitos, a percepção era de uma proteção bem mais forte. Essa ambiguidade, bom, ela se revelaria fatal. Essa linha do tempo mostra bem essa sucessão de tentativas diplomáticas. De Budapeste a Minsk, o objetivo era sempre a paz. Só que cada acordo, um depois do outro, falhou em conter a agressão, até culminar na guerra total, que tornou todas essas negociações anteriores obsoletas. E aqui a gente vê a consequência direta do colapso da diplomacia. Os números, eles falam por si. Entre 2016 e 2021, o número de civis mortos foi de 355. Depois de fevereiro de 2022, esse número simplesmente explodiu. Mais de 10 mil civis com morte confirmada. Isso mostra o preço humano catastrófico da guerra total. Agora, vamos analisar a ideologia que foi construída para justificar essa agressão em grande escala. É uma narrativa que basicamente nega a própria existência da Ucrânia. Meses antes da invasão, esse ensaio serviu como uma espécie de manifesto. A ideia de que ucranianos e russos são um único povo não era só uma observação histórica. Era, na verdade, a base ideológica para negar à Ucrânia o direito de existir como uma nação soberana, independente, com seu próprio caminho, sabe? Então, o ponto crucial é este. A guerra foi enquadrada não como uma disputa geopolítica, mas como uma correção histórica. A Ucrânia foi apresentada como uma anomalia, uma criação de potências estrangeiras em território que seria historicamente russo. Essa narrativa transformou a agressão numa necessidade existencial para a Rússia. Agora vamos ao coração desta análise, o preço humano devastador da guerra em grande escala, conforme documentado por observadores internacionais e, claro, vivenciado por milhões de pessoas. Esse número da ONU é alarmante. Porque, longe de uma desescalada, a violência contra civis se intensificou e muito recentemente. Um aumento de 31% nas vítimas em um único ano. A guerra se tornou mais perigosa para as pessoas comuns, principalmente para quem vive perto da linha de frente. E para onde foram os 3,7 milhões de refugiados que saíram do país? Bom, este gráfico mostra uma escolha bem clara. A esmagadora maioria buscou segurança na União Europeia. Essa direção, essa orientação para o Ocidente, desafia diretamente aquela narrativa de um só povo, né? Revela a aspiração e a identidade de uma nação. Nos territórios ocupados, os relatórios da ONU descrevem uma política sistemática para apagar a identidade ucraniana. Vai desde a imposição de currículos escolares russos até o recrutamento forçado de homens para lutar contra o seu próprio país. São ações que visam uma integração forçada e a supressão da cultura local. Isso aqui é uma tática deliberada que quer quebrar a resiliência civil longe do campo de batalha.
Ao atacar sistematicamente a infraestrutura de energia durante os meses mais frios, a Rússia transformou o inverno em uma arma. Isso cria uma crise humanitária e torna a vida insuportável para milhões de pessoas. E esse gráfico mostra o quão eficaz e devastadora essa estratégia tem sido. A capacidade de geração de energia da Ucrânia foi reduzida em mais da metade. Cerca de 90% da geração de energia térmica foi simplesmente destruída. O impacto disso na vida diária das pessoas é imensurável. É uma tentativa de tornar o país inabitável e quebrar a vontade do povo. Mas em meio a tanta destruição, surge uma história de uma resiliência extraordinária. A história de uma nação que luta não apenas pela sua sobrevivência, mas também pela sua transformação. Essa citação do presidente Zelensky, feita bem antes da invasão em grande escala, ela captura um elemento central da identidade ucraniana moderna. A luta não é só contra um agressor externo, é também uma batalha interna. Uma batalha por um futuro diferente, por um país mais justo, mais transparente, mais democrático. Então, o ponto crucial é que a Ucrânia está de fato lutando em duas frentes. Uma contra tanques e mísseis e outra, igualmente importante, contra a corrupção e as velhas estruturas de poder. Essa busca por reformas é vista como parte da defesa nacional e da sua integração com o Ocidente. E como o mundo respondeu a essa crise, hein? Vamos agora ampliar o foco para a reação global e como ela evoluiu ao longo de um conflito que testou alianças e a própria ordem internacional. A resposta internacional tem sido financeiramente massiva. Esse número representa um compromisso sem precedentes dos parceiros ocidentais e reflete o entendimento de que a soberania da Ucrânia tem implicações para a segurança da Europa inteira e para as normas globais. O apoio internacional não foi estático. Ele evoluiu, e muito. Começou com sanções econômicas, ajuda humanitária, mas rapidamente escalou para o fornecimento de armamento avançado e, mais recentemente, para a negociação de pactos de segurança de longo prazo. É uma progressão que reflete a natureza prolongada e a gravidade do conflito. E isso nos traz ao momento atual. As apostas continuam altíssimas, não só para o futuro da Ucrânia como nação, mas para os próprios princípios da ordem internacional baseada em regras. E a gente termina com a pergunta que paira sobre tudo isso. A experiência da Ucrânia, desde o Memorando de Budapeste até hoje, demonstrou a fragilidade das promessas diplomáticas. Isso deixa o mundo confrontado com uma questão fundamental sobre o futuro da segurança coletiva. Se os acordos no papel não são suficientes, o que então pode verdadeiramente garantir a soberania e a paz?